Olá, queridos graças e paz. Eu quero aproveitar para dizer que os nossos cursos da plataforma cursos.pastorlobo.com, de curso à distância, estão com desconto de 70%. Digite a palavra desconto 2020. Você pode parcelar até 3 vezes e vai abençoar a sua vida. Dá aqui seu like, compartilha essa mensagem que vai ser poderosa para o seu coração e para libertar cativos. Fica com Deus. Queridas amigas, mulheres aqui da Igreja Batista do Bom Retiro e vocês também que nos acompanham aí pela internet, nós vamos começar agora o nosso encontro entre elas e eu quero começar esse tempo orando pelas nossas vidas, orando por você que nos assiste aí na sua casa. Feche seus olhos. Pai, em nome do teu Filho Jesus, Deus, eu quero colocar agora esse tempo que nós vamos ter de culto diante do Senhor. Eu quero pedir, Senhor, que o teu Espírito Santo esteja conduzindo todas as coisas, alinhando a nossa vida com o Senhor, aquieta o nosso coração, aquieta agora os pensamentos, Senhor, que nada, absolutamente nada, venha a impedir os propósitos que o Senhor tem para se cumprir, aquilo, Senhor, que o Senhor quer falar hoje, nessa noite, Deus. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, visita cada mulher aí no seu lar, Senhor, que caia por terra toda fortaleza, todo pensamento contrário ao agir do Senhor, Senhor, caia por terra, que elas agora realmente entendam, Senhor, entendam aquilo que o Senhor quer comunicar nessa noite, que seus ouvidos sejam liberados, destampados para ouvir e entender a sua palavra, que seu coração, Deus, esteja aquietado, Senhor, em nome de Jesus, eu libero uma palavra de paz agora nesse momento, aquiete os corações das mulheres, para que elas possam ouvir, traz quietude nos lares, coloca a vida também de seus filhos, seus esposos, todos que estão aí agora, Senhor, eu quero colocar diante do Senhor, e eu repreendo na autoridade do nome de Jesus, toda a tentativa maligna de atrapalhar aquilo que o Senhor vai fazer nessa noite, Deus, que a palavra que seja ministrada hoje, Deus, seja uma palavra que venha do teu trono, do teu coração, direto para a vida de cada uma dessas mulheres que nos assistem, Pai. Em nome de Jesus. Amém, 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 querida. Que prazer, uma grande alegria que nós podemos estar aqui hoje. Esse é o nosso segundo encontro entre elas desse ano. No mês de março, nós tivemos o nosso primeiro encontro, ele foi aqui na nossa igreja, foi presencial. Mas hoje, infelizmente, por conta de toda essa situação difícil que nós estamos passando aí, nesse momento, atravessando pelo mundo, nós temos que fazer esse nosso culto assim, à distância, online, cada uma aí na sua casa. Mas nós continuamos juntas, ligadas, Deus vai falar da mesma forma com você, que você fique aí bem ligadinha para ouvir aquilo que o Senhor quer comunicar nessa noite. Nós somos aqui da Igreja Batista de Bom Retiro, em Curitiba, no Paraná, e todos os dias, à noite, às 20 horas, nós temos colocado uma mensagem para a sua vida, para a sua família. Temos tido mensagens de casais, mensagens para homens, temos tido ensinamentos teológicos. No culto temos o culto da manhã, às 10 da manhã e às 19 horas. Então, a igreja tem sido amada, suprida e sustentada. Então, faça parte, não fique de fora, mesmo que você esteja aí na sua casa, não esteja vindo aqui no templo, aqui nesse espaço, mas nós continuamos sendo igreja. Amém? E eu gostaria de, nessa noite, compartilhar com vocês um texto que está lá na segunda Timóteo. 2 Timóteo 3. 2 Timóteo 3. Aqui é uma carta que o apóstolo Paulo, ele está escrevendo a Timóteo. Depois, seria bem interessante você ler a primeira carta de Timóteo e a segunda carta de Timóteo. É muito interessante. Aqui, Timóteo, ele conta, ele relata todo o trajeto dele, toda a caminhada dele, tudo o que ele fez, por onde ele passou, as situações que ele viveu, as injúrias que ele viveu, os maus tratos, as dificuldades, as pessoas que ele encontrou. Cada situação ele vai descrevendo nessa carta quando ele escreve para Timóteo. E ele, quando se reporta, Paulo, quando ele vai se reportar a Timóteo, ele fala: meu amado, meu amigo, meu
meu filho amado. Várias são versões, mas ele sempre se reporta a ele assim, ele de uma forma muito carinhosa, muito especial, com amor. A gente sente esse amor de Paulo por Timóteo. Então ele vai relatando tudo, contando todo o seu caminho, toda a trajetória. Ele vai ensinando a Timóteo, que é o discípulo amado dele, o companheiro dele de jornada de fé. Ele vai transmitindo tudo aquilo que ele passou, os ensinamentos, tudo aquilo que ele viveu em cada lugar. Ele vai deixando ali como para ele seguir aquelas regras. E ele passa tudo isso para Timóteo. E eu quero compartilhar com vocês o capítulo 3 da segunda carta de Timóteo. E ele começa assim: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se destes também. Então, Paulo está dando essa orientação para Timóteo. E mais ainda no 6 ele diz assim: são esses que introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis e sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejo. E elas sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Quando eu li esse texto, muito nos parece com tudo que estamos vivendo, com pessoas que nós encontramos na nossa trajetória, com tudo que nós ouvimos, como homens e mulheres têm se comportado dessa forma, sendo presunçosos, blasfemos, desobedientes, sem amor pela família, irreconciliáveis, sem domínio próprio, e assim vai aqui. Então, Paulo, quando ele se dirige a Timóteo, que ele vai relatar nessa caminhada dele, por onde ele esteve, ele vai contar das pessoas. E Paulo descreve usando essas características, esses adjetivos para as pessoas. E como nós podemos ver aqui, não são palavras muito boas. Não são palavras muito pesadas, doloridas, sofridas, caracterizando, nominando a personalidade de homens e mulheres. E aqui no 6 ele diz ainda assim: são esses homens dessa forma que introduzem pela casa e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados. Quando eu estava lendo essa parte especificamente onde fala de mulheres, e na Bíblia nós ouvimos muito sobre mulheres. A mulher, ela é muito relatada, muito falada na Bíblia, em todos os contextos. E se nós formos analisar, pensar nas mulheres da Bíblia, todas passaram por situações difíceis. Todas as mulheres são mulheres viúvas, mulheres com problemas no relacionamento, mulheres tendo que suprir a sua casa, mulheres que não tinham filho, mulheres tendo que acomodar a situação entre filhos. Tudo isso nós vemos na Bíblia. Mulheres que tiveram situações difíceis, tiveram que administrar, conduzir uma situação difícil e desfavorável. Mas aqui, depois que Paulo caminhou, andou por todos esses lugares, aqui onde ele diz que ele andou, todas aquelas cidades, tudo que ele viveu pregando o evangelho do Senhor Jesus, ele tira essas conclusões. Ele para aqui e ele vai escrever para Timóteo: Timóteo, agora eu vou escrever sobre as pessoas, o que eu vi nessa minha caminhada. Os homens, eles são assim, e ali ele descreve no 3, no versículo 2, como os homens são egoístas, avarentos, presunçosos, precipitados, soberbos, e descreve todos os homens como ele tem visto na caminhada e na trajetória. E aqui no 6 ele fala especificamente de como ele viu, como ele enxergou as mulheres. E aqui, amadas, isso que eu quero exaltar nessa noite, como que muitas vezes nós demonstramos para os outros como os outros nos veem,
O que nós estamos demonstrando? O que a nossa aparência está traduzindo? O que as nossas atitudes traduzem? O que as nossas atitudes transmitem? Porque as nossas atitudes, as nossas ações, elas falam. Muitas vezes as nossas ações, atitudes, falam muito mais do que palavras. Muito mais do que palavras. Aliás, você tem que falar pouco, mas ser mais. É assim que a gente tem que ser mais, deixar de falar tanto, porque quando a gente fala muito, a gente muitas vezes não consegue viver, ser. E aí Timóteo tem aqui, e aí Paulo tem exatamente essa visão, essa percepção, e ele escreve isso para Timóteo. E ainda aqui no 7, ele diz assim: elas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Queridas, quantas vezes nós estamos assim? Dia após dia, culto após culto, semana após semana, congresso após congresso, eventos após evento, conhecemos a palavra, ouvimos a palavra, conhecemos, mas jamais conseguimos chegar ao conhecimento da verdade. E isso é muito importante para nós entendermos em que estado você está exatamente aí na sua casa. Você precisa entender a verdade, você precisa reconhecer que a palavra de Deus, ela é a verdade, que essa verdade tem que entrar na sua vida e tem que fazer diferença, porque aonde a palavra de Deus entra, há diferença. Se a palavra de Deus entrar aí na sua casa agora, onde você está, aí me assistindo pela internet, vai fazer a diferença na sua casa. Jesus faz a diferença aí na sua vida. Se Jesus entrar no seu casamento, vai fazer a diferença no seu casamento, vai transformar o seu casamento. Portanto, amadas, faça uma autoanálise. Sempre que eu estou aqui com as mulheres, que eu ministro às mulheres, eu falo que apesar do nosso dia a dia, nossa vida às vezes tão corrida, tão cheia de coisa, nossa rotina, gente, de casa, ela não muda, ela não acaba. E agora vocês podem estar sentindo, sabendo, vivendo exatamente isso aí nesse momento que nós estamos confinados, né? A rotina não acaba, não muda. Mas nós precisamos analisar, fazer uma autoavaliação, sondar os nossos sentimentos, para que nós não sejamos como essas mulheres aqui, que Paulo descreveu como mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, e as quais deixam-se levar por toda espécie de desejos, de palavras. Nós temos que ser guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Só o Espírito Santo de Deus vai fazer com que nós sejamos uma mulher de Deus. E ainda eu quero continuar compartilhando com vocês nessa noite. Eu quero citar algumas atitudes em tempos de crise como nós estamos passando agora, para que você realmente seja uma mulher curada, feliz, com leveza, que você passe todo esse momento de tribulação em paz, porque isso é uma promessa que o Senhor Jesus nos dá. Eis que estarei convosco todos os dias, e quem anda com Jesus tem paz no coração, independente das circunstâncias. Eu quero compartilhar agora com vocês, 2 Timóteo, eu quero ir lá para o versículo de número 9. Ainda continuando, Paulo ainda está escrevendo para Timóteo, ainda está ali dando algumas recomendações. E aqui ele diz bem assim, recomendações finais. E eu quero falar sobre isso. Ele diz assim, no versículo 9, procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando esse mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia. Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele muito me é útil para ministério. Enviei Tíquico para Éfeso. Eu quero parar por aqui. Primeiro, vamos começar. A primeira atitude que você deve ter num momento de crise é jamais ficar sozinho. Jamais fique sozinho. A solidão não é um bom conselheiro nos momentos difíceis. Às vezes tem momentos que é bom que nós estejamos só, mas nem todo o tempo. Nós temos que buscar conselheiros, pessoas, amigos, familiares para estar ao nosso redor. Quando Paulo fala para
para Timóteo, procure vir logo ao meu encontro. Quando ele descreve essa carta, procure vir logo ao meu encontro. Eu imagino no tom assim, se ele estivesse falando, um desejo, uma ansiedade, uma vontade que Timóteo logo estivesse com ele. Talvez seja o mesmo sentimento que nós estejamos passando agora, que nós estamos em casa, não é? Nós estamos cheios de vontade de nos encontrar, cheios de vontade de nos abraçar. Pastor Lobo já falou aqui que nós vamos fazer o culto do abraço. E nós, mulheres, vamos aderir a esse culto também. Nós vamos ter um tempo de ficar bem abraçado, como é bom, de orar, de chorar, de rir, de brincar, de se alegrar, de pular, de dançar, de cantar juntas. Então, não fique só. Mas aí você pode pensar, mas pastor, agora, como que não vou ficar só se houve uma determinação para que nós estivéssemos dentro da nossa casa? Sim, estamos dentro da nossa casa. Estamos, sim, distantes dos demais, dos relacionamentos, da comunidade no geral, mas ainda assim, dentro de casa, não fique sozinho. Porque muitas vezes as pessoas estão dentro da casa dela. Tem marido, tem esposa, tem filhos, às vezes tem um vô, uma avó, alguém que mora junto, mas ainda estão sozinhos. As pessoas, muitas vezes, elas não estão só sozinhas agora, porque estamos aí há um mês com essa questão, esse problema, passando essa dificuldade, estando isolados do mundo. Não, às vezes muitas pessoas já se encontravam sozinhos. Momento de crise, não é hora de você ficar só. Busque pessoas que vão lhe orientar. Busque pessoas de Deus para andar ao seu lado. Verifique as pessoas que estão ao seu redor. Quem são essas pessoas? Que tipo de conselhos elas te dão? Se são seus amigos verdadeiramente. Se você pode contar com elas no momento da crise. Agora é a hora de você reavaliar. De você saber quem são as pessoas. Sondar o seu coração. Buscar conhecer cada uma dessas pessoas, mas não fique só no momento da crise. Segundo a atitude que você deve ter, caminhando aqui no 10, nós vamos ver que Paulo, ele diz assim no relato dele da carta. Ele vai dizendo que todos os amigos dele foram o deixando, foram indo embora. Demas, amando esse mundo, abandonou-me, foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galáxia. Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos comigo, porque ele muito me é útil para o ministério. Num momento como esse, uma das primeiras atitudes e principais que você deve ter é perdão. É liberar perdão. Não ficar olhando para as pessoas. Não ficar olhando para as atitudes para o qual as pessoas tiveram para com você. Não olhe para isso. É tempo agora de liberar perdão, de restaurar relacionamentos. Você está em casa. Você está dentro da sua casa. E a família é o principal ministério que Deus tem colocado na sua vida, nas suas mãos. Portanto, vai olhar cada relacionamento como está na sua casa. Se você é casada, vá conversar com seu marido, vá restaurar, talvez é um pedido de perdão, um reconciliamento, uma palavra, uma atitude que você tem que consertar. Lembre-se que se você tem filhos, tem os filhos na sua casa. Os filhos, eles estão olhando para as suas atitudes, a sua e a do seu marido. E como sempre eu falo aqui para as mulheres, nós estamos formando homens e mulheres, meninos e meninas lá do amanhã. Mamãe e papai, vocês são responsáveis pelos homens e as mulheres de amanhã. Então agora é um tempo difícil, sim. É um tempo de confinamento, é um tempo que também as coisas, ao mesmo tempo que são boas, estamos dentro da nossa casa, podemos estar mais com os nossos olhos na nossa família, mas também o tempo vai passando e as coisas vão ficando um pouquinho mais estressantes. As pessoas vão se cansando, há algumas situações acontecendo, às vezes foge ao nosso controle, não sabemos mais como conduzir uma situação ou outra. Às vezes os nervos já estão um pouco exaltados, ânimos exaltados. Mas é o momento, foi Deus que providenciou esse tempo de família. Foi Deus que permitiu e que determinou que estivéssemos aí dentro da nossa casa. Então restaure a sua família, libere perdão.
Olhe para frente. Tem muitas pessoas que seguem para frente, mas continuam olhando para trás. Vão andando à frente, mas estão sempre como se estivesse com um retrovisor, olhando tudo que passou lá atrás. Ou tem um caderninho de anotação. No ano de 1900 tanto aconteceu isso. No dia tal foi assim. Porque naquele Natal, porque naquele aniversário, porque no aniversário de casamento, no aniversário de namoro. E isso tudo não deixa com que haja cura na sua casa, não deixa com que haja cura nos seus sentimentos, não deixa que haja restauração na sua família. Eu estou falando aqui muito de família, de estar junto, marido, mulher, filhos, de não estar sozinhos, mas tem também aquelas pessoas que já estão sozinhas. Tem solteiros, viúvos, separados, algumas pessoas que moram aí sozinhas. E esse tempo fica ainda muito mais difícil. Algumas pessoas, elas já até se adaptaram, elas vivem bem sozinhas. Mas aproveite esse tempo, mesmo que você esteja sozinha, peça que o Espírito Santo traga à sua memória aquilo que você tem que consertar. Peça ao Espírito Santo que ele traga pessoas. Hoje a gente pode ligar e tem o WhatsApp. O WhatsApp está nos ajudando muito. Você pode fazer isso. Mandar um WhatsApp, dar uma ligação, lembrar de alguém. Nós temos tempo. Nós temos tempo, vamos otimizar esse tempo e vamos olhar para as pessoas, vamos olhar para o lado, vamos olhar para o nosso contexto, vamos olhar para nós, para dentro de nós, para os nossos sentimentos. Não vamos deixar aqui como Paulo. Paulo, nesse relato, a gente sente às vezes que ele está tão carregado, amargurado, entristecido e começa a falar dos amigos, está um para cá, um para lá, é meio que assim, um me virou as costas, o outro sumiu, o outro não está. Às vezes a nossa vida é assim. Gente, um pequeno intervalo aqui. Você que ama libertação e batalha espiritual, você que quer aprender mais, os nossos livros estão no site www.institutoexodus.com. Lá você tem uma variedade de livros na área de libertação e batalha espiritual que vão abençoar a sua vida. Vai lá. Cadê fulano? Cadê aquela que... já não sei mais, ficou lá para trás, era da outra igreja, separou, nunca mais vi. Vamos pedir ao Senhor que traga a nossa memória pessoas que talvez a gente precise restaurar, liberar perdão, restaurar relacionamentos. E vamos pedir, só o Espírito Santo pode fazer isso. Sabe que muitas vezes a sua palavra, o seu posicionamento, você vai gerar vida na vida de uma pessoa. Pode ser que esteja uma pessoa na casa dela morrendo, sozinha, ou então ela não está sozinha, ela está cheia de pessoas em volta, mas um coração ferido. Você pode ser canal de bênção na vida de uma mulher, na vida de um homem, na vida de uma criança. Você pode ser canal de restauração de um lar. Faça isso, não deixe que o inimigo te prive, não deixe que seu orgulho te paralise. Faça isso, você vai ver como é libertador, como é maravilhoso. É uma grande vitória realmente você se sentir liberta, você liberar um perdão e você ser perdoada. Caminhando ainda aqui no 13, nós vamos ver assim que Paulo diz assim para Timóteo: quando você vier, está aqui na palavra, no 13, quando você vier, traga a capa que deixei na sua casa, na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Paulo está dizendo, Timóteo, traz os pergaminhos. Sabe o que significa os pergaminhos? Traz a palavra de Deus. Terceira atitude que você deve ter. A primeira, não fique sozinho. Segunda, perdão, restaure seus relacionamentos. Restaure relacionamentos quebrados. Terceiro, não se afaste da palavra de Deus. Paulo diz, Timóteo, traz os pergaminhos. Traz a palavra de Deus para dentro da sua casa. Mulher, seja mulher sábia. Seja a mulher que acomoda tudo isso aí. Traz a palavra de Deus. A gente tem todo o tempo. O dia tem 24 horas. Vamos imaginar, né, que nós tenhamos que dormir 8. Algumas pessoas hoje estão dormindo talvez um pouco mais. Estão mais em casa, mais tranquila. Acaba que não tem o que fazer. Podem se dar o luxo de descansar, dormir um pouquinho mais à tarde. Mas nós temos tempo. Embora também estejamos limpando mais, cuidando mais, porque o serviço não acaba. Está todo mundo lavando mais roupa, cuidando mais da casa, limpando, faxinando, fazendo comida, almoço, janta, coisa que às vezes a gente não fazia. Mas tire o tempo, a palavra de Deus não pode sair da sua casa, não substitua o
trabalho que você tinha do lado de fora, o tempo que você ia para fora, não substitua pelo ativismo dentro de casa. Tem tempo para tudo, acomode as coisas, trace uma rotina, senta, bota seus filhos sentados junto com você, vamos ler a palavra, vamos meditar na palavra. Você tem que ser constante no estudo da palavra. O estudo da palavra não pode ser hoje sim, amanhã não, depois se der, aí depois vem e lê tudo, não, porque todos os dias, eu falo muito isso aqui para as mulheres, todos os dias nós vivemos situações, diversas situações, boas e não tão boas. E se nós estivermos firmes com Deus, com a espada afiada, conhecendo a palavra, conhecendo os propósitos, os princípios de Deus, de que forma que Ele quer que a gente ande, quando vier uma situação difícil, nós vamos lá agir como o Senhor quer que a gente haja. Nós vamos agir como homens e mulheres de Deus. No caso aqui, como mulheres de Deus. Agora, então, amadas, situação é o que mais está acontecendo. Mas está acontecendo, é uma situação com o marido, é um problema, é uma palavra, é um filho. Às vezes você tem que corrigir um filho. Às vezes você pede uma coisa, as coisas não acontecem como você gostaria que elas acontecessem. Agora é a hora que você tem que estar afiada na palavra, para você não entrar na carne, para você não deixar o inimigo prevalecer na sua casa, para você não abrir nenhuma oportunidade de mágoa, de palavras que não venham do Senhor, para não machucar e magoar os sentimentos na sua casa. Portanto, amadas, tenham sempre a palavra de Deus. É hora de você trazer Deus para dentro da sua casa. Louvor, adoração. O louvor é a palavra cantada. Bote louvor na sua casa. Deixe o louvor tocando. Escute uma mensagem. Eu já falei aqui como a nossa igreja Batista de Bom Retiro, como nós temos buscado manter a igreja toda com a palavra de Deus, alimentada na palavra. Nós temos feito isso aqui. Então, bote lá o momento da palavra. Vai sentar à mesa, junte seus filhos, vamos orar. É tempo de você ensinar os seus filhos a dar graças, agradecer, ser gratos porque vocês estão em casa, pelo alimento que vocês têm recebido, ainda que eu não sei de que forma esse alimento tem chegado aí. Sei também que muitas pessoas estão sim passando dificuldade, passando necessidade, já tem uma dificuldade no trabalho, estão aí diante de uma situação difícil, uma possibilidade de um desemprego, mas Deus está no controle. Agora é a hora de você aprender a depender totalmente, exclusivamente de Deus. Você, mulher, é responsável para levar Jesus para sua casa. Leve Jesus para sua casa. Deixe a palavra de Deus ser plantada dentro aí da sua casa. Caminhando aqui no versículo 14, diz assim: Alexandre o ferreiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a retribuição pelo que ele fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Seguindo ainda aqui, o Paulo abrindo aquele coração dele a Tito, ele está dizendo o que Alexandre fez para ele. Está dizendo, está contando ali que Alexandre foi mal com ele, foi um inimigo, causou muitas mágoas. Tenha cuidado com esse tipo de pessoas. Quarto aviso que você tem que ter, ter na sua vida: deixe o Senhor tratar as pessoas que te fizeram mal. Deixe Deus cuidar dessas pessoas. Não deixe que isso entre no seu coração. Não queira você fazer juízo. Não queira você ser juiz de nenhuma causa na sua casa, na sua vida. Não deixe, porque isso vai travar o seu coração, vai fazer com que você afaste pessoas de você. E essa não é a intenção. Portanto, não se arme dessa forma. Pelo contrário, se desarme, como eu já falei ali, libere perdão, restaure relacionamentos. Deixe que o Senhor trate de todas as coisas. Ore por essas pessoas. Agora é a hora de nós orarmos. Você está na sua casa, está avaliando os relacionamentos, as situações que antes você não tinha tempo de ver e não tinha tempo de consertar. Agora você tem. Ainda que você não saiba de que forma você vai começar a consertar uma situação, comece orando. Comece orando, o seu marido, coloque seu marido, comece a orar pelo seu marido, pela vida dele, o comportamento dele.
pelos seus filhos. Comece, ou você está aí observando, é um comportamento, é uma atitude, uma palavra, um hábito ruim, algo no caráter que você está vendo. Comece orando. E para vocês homens, pode ser que tenha alguns homens também aí nos assistindo hoje, que estão em casa, juntos em família. Homens, orem pelas suas esposas. Vocês, homens, são sacerdotes da sua casa. Vocês são autoridades instituídas por Deus. Ore, estabeleça essa autoridade. Bote a mão na cabeça de sua esposa. Ore por ela, deixa ela se sentir amada, cuidada por você. E aí, então, ela vai relaxar e vai deixar com que as coisas sejam conduzidas por você e da forma como o Senhor tem determinado e alinhado e posto no seu coração. As rebeldias, as rebeliões vão cair em nome de Jesus. Vai haver calma, vai haver um quebrantamento na sua casa. Mas comece orando. Comece orando. Não queira você fazer justiça com as próprias mãos. Não queira você determinar como as coisas vão ser aí na sua casa. Solte o controle. Deixa Deus controlar essa embarcação. Deixa Deus controlar a sua família. Deixa Deus conduzir a sua casa, porque Deus tem o melhor para a sua vida, para a sua família. E mais à frente, nós temos ali no 16. No versículo 16, Paulo continua na sua carta a Timóteo, e ele vai dizer: na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram. Está aí uma outra atitude que você tem na sua vida. Já falei, não se sinta só. E agora nessa atitude, a quinta atitude que você tem que ter, você tem que saber que você não está sozinho. Se você conhece a palavra de Deus, e a palavra de Deus é verdade na sua vida, você não está sozinho. Aqui Paulo diz: ninguém apareceu na minha defesa para me apoiar. Todos me abandonaram. Querida, amada, mulher, você precisa de Jesus. Ele é total na sua vida. Ele é único, ele é amplo. Se você tiver Jesus na sua vida, na sua casa, não importa quem possa ter te abandonado, quem talvez você já não veja mais ao seu lado, mas se Jesus estiver com você, se você tiver certeza que Jesus está com você, habitando na sua casa, no seu coração, se você tiver convicção plena de que a palavra de Deus é a verdade, tudo pode mudar na sua casa. Tudo pode mudar. Os itens que eu falei para cima, os relacionamentos serão restaurados, vai haver perdão, você não vai estar sozinha. Jesus é pleno na sua vida. Jesus, ele te enche na sua vida, na sua casa. Você vai sentir a presença poderosa e sobrenatural de Jesus na sua vida e na sua casa. Agora que nós podemos ter esse tempo na nossa casa, dentro da nossa casa, é um tempo maravilhoso para você olhar, perceber exatamente aonde Jesus está na sua casa. Porque quando você vem aqui à igreja, que o pastor prega, que os louvores cantam, a palavra é ministrada, o seu coração se enche, você sai daqui alimentado, suprido, mas quando você sai ali da porta para fora, aí que a vida vai continuar. Ela vai continuar, talvez até começar, é uma continuação daquilo que você recebeu aqui. É como você parar num posto de gasolina e você se abastecer. E agora você não está podendo mais vir aqui. O abastecimento está chegando aí na sua casa, direto para você. Bomba ligada direto dos céus para a sua vida, para o seu coração, para a sua casa. E você precisa ver onde Deus está. Qual é o trono que Ele está ocupando aí dentro da sua casa. Amada, coloca Jesus no centro da sua vida. Coloca Deus aí no centro, sentado no trono. Alinha toda a tua família, toda a tua casa. Estejam todos juntos, em unidade, em parceria. Porque grandes coisas vão acontecer. Vocês acham, eu já estou pensando no depois. Nós temos ouvido muita coisa sobre essa pandemia que nós estamos passando agora, que nunca vivemos o que nós estamos vivendo hoje. Nunca vivemos. E vocês acham que depois de passar tudo isso, as coisas vão voltar naturalmente ao normal? As coisas vão funcionar naturalmente, vai, sim, isso vai. Mas o seu coração,
o nosso coração, a nossa família não poderá mais ser a mesma, porque Deus está nos preparando. Deus está levantando homens e mulheres de Deus para cumprir os propósitos que estão na palavra dele. A gente precisa estar pronto, porque o Senhor está voltando, vem buscar a igreja dele. E como é que você vai? Como é que está a tua casa? Você não pode deixar ninguém ficar para trás. Você não pode que ninguém não esteja vestido adequadamente. As vestes reais têm que estar providenciadas, têm que estar pronta. Faça, mulher, desse tempo o melhor tempo. Faça, aproveite, otimize esse tempo na sua casa, porque vai valer a pena. Depois, mais à frente, no 17, Paulo diz assim: mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente propagada a todos os gentios que ouvissem. Aconteça o que acontecer, a situação está feia, está ruim, tá. Mas o Senhor é Deus, Ele continua no comando e a palavra dEle tem que continuar sendo propagada, declarada assim, pregada onde quer que a gente vá. Portanto, aqui, Paulo, nesses dois relatos, nas duas cartas que eu já orientei você para ler, todas essas viagens que ele fez, as dificuldades terríveis que ele passou, em todo o tempo ele estava pregando o evangelho e ele não desistiu. Aqui ele diz que não desistiu e não se arrependeu. E eu fui liberto da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. Amém? Essa é a quinta atitude que você tem que ter. Estabelecer Deus dentro da sua casa. O Senhor Jesus, e dar a Ele toda a honra e toda a glória. Fazer Deus sentar no trono que é dele. Só Ele pode reinar em absoluto na sua casa. Aqui, antes, no versículo 6... eu quero ler para vocês, tá? Mas ele diz assim, Paulo diz assim, Paulo aqui, gente, ele já estava sentenciado à morte. Ele já estava sentenciado. Ele não morreu, aqui ainda não aconteceu a morte dele, mas ele está escrevendo, é a última carta dele, as últimas orientações ele está dando para Timóteo. E aqui ele já sentenciado, ele diz assim, eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate. Terminei a corrida, guardei a fé, agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vida. Amém? Eu quero terminar com essa palavra aqui. Coloque Deus, a sua quinta atitude. Coloque Deus no centro da sua vida, no centro da sua casa, no centro da sua família. Estabelece um trono de louvor, um trono de adoração. Adore ao Senhor independente das circunstâncias. Saia da frente da televisão. Deus não providenciou esse tempo para você ir para a frente da televisão, ficar vendo notícias terríveis, desanimadoras, de catástrofe. A gente já sabe. Vamos agora olhar para o Senhor, vamos estabelecer a autoridade, domínio do Senhor sobre a nossa casa, declarar isso. Você precisa verbalizar e botar o diabo para correr da sua vida, da sua casa, não permitir que nada, nenhuma situação, nenhum medo, nenhum pânico, nada venha atormentar você, nada venha você tirar da paz que só o Senhor Jesus quer te dar. Só Ele pode te dar essa paz. Lá fora há uma possibilidade de desemprego, de fome, não vai haver dinheiro, mas é o Senhor quem vai te sustentar. Ele vai determinar o que você vai comer, Ele vai determinar a conta que você vai pagar, Ele que vai dar ordem se você vai embora ou não, está tudo no comando dEle. Esse mundo, amados, jaz no maligno, mas até o maligno, Satanás, está sendo seguro pelas mãos de Deus. Deus tem o controle sobre ele também e Ele não perdeu o controle jamais. Queridas, o desejo do meu coração é que essas palavras que Paulo diligentemente tentou transmitir para Timóteo, seu discípulo, amado, seu irmão,
seja também transmitida para sua família, para a sua casa. E eu quero orar por vocês aí que estão em casa, quero pedir que vocês se juntem, junta a sua família, quem está aí ao seu lado. Pode ser que você esteja sozinho, pode ser que vocês estejam todos aí sentados no sofá, jantando, comendo, ouvindo, mas eu quero liberar agora uma palavra de bênção sobre você, mulher, sobre a sua família. Em nome de Jesus, feche seus olhos. Pai, em nome do teu filho Jesus, Deus, eu quero colocar agora, Pai, cada mulher diante do Senhor, cada família, cada casa, cada lar que agora nesse tempo parou, Senhor, para ouvir a Tua voz, para ouvir a Tua palavra. Eu quero pedir, Senhor, que o Teu Espírito Santo já esteja trabalhando, já esteja agindo no coração de cada um deles, trazendo conserto, como aqui nós falamos nessa noite. Que o Senhor traga alinhamento, Pai. Que o Senhor restaure relacionamentos, que o perdão seja liberado, que o Senhor esteja no comando, no controle, sentado no trono que é totalmente teu. O Senhor não perdeu o controle jamais. O Senhor tem o controle sobre todas as coisas, Deus. Que até esse momento que nós estejamos passando, que aos nossos olhos humanos sejam de momentos de dificuldade, o Senhor é soberano e o Senhor reina. Faz desse tempo, que ainda que difícil para nós, mas que seja um tempo que nós vamos nos parecer mais com o Senhor, que é isso que o Senhor quer. Senhor, exatamente é isso que o Senhor quer, que nós sejamos mais parecidos com o Senhor. Levanta, Deus, homens e mulheres de Deus. Levante uma família forte, sólida, edificada na rocha que é o Senhor. Filhos, meninos e meninas do Senhor, que tem a palavra de Deus plantada no seu coração. Ó Espírito Santo de Deus, inunda agora cada lar. Se há, Pai, pessoas sozinhas, viúvos, solteiros, em solidão, visita cada um deles agora e que eles saibam que o Senhor é Deus, o Senhor não abandona jamais, mas que eles clamem, que eles busquem a Tua presença também. Senhor, nós somos gratos ao Senhor, somos tão gratos ao Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor não nos desampara jamais, os céus não estão em crise e nada, absolutamente nada, vai nos afastar do Senhor. Nada, amadas, nada, mulheres, absolutamente nada pode nos afastar do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amadas, Deus te abençoe. Tenha uma boa semana. Domingo é o domingo de Páscoa, nós vamos celebrar a vida, a ressurreição de Cristo. Ele morreu, mas Ele está vivo. Ele vive, vivo está na minha vida, na sua casa. Coloque Jesus aí dentro da sua casa. Que você tenha um domingo muito abençoado, cheio de vitória, cheio de Jesus. Amém? Um grande beijo e até breve. Fique na paz.